gente já ouviu falar tantas vezes, padre, sobre as alianças que Deus faz conosco. Confesso que confunde um pouco, porque são várias alianças e a gente fala, mas não é só uma aliança com Jesus Cristo? É, mas existem outras, né? Então a gente vai começar a conversar um pouquinho para entender por que Deus sempre fez aliança com o seu povo, padre. A base que movimenta todas as alianças que Deus fez e continua renovando com o seu povo é o amor. Um amor incondicional de Deus pela humanidade fez e continua fazendo com que o Senhor nosso Deus vai fazendo e renovando sua aliança ou alianças com a humanidade que um dia ele criou a sua imagem e semelhança. A primeira das alianças que Deus fez com o homem e a mulher chamamos de aliança de Adão. Adão. Aliança adâmica. Se nós recordarmos bem, no início, lá no livro do Gênesis, por exemplo, nós vimos que Deus criou todas as coisas. E ele ficou assim muito satisfeito com tudo aquilo que ele tinha feito. E então ele fez o homem, fez a mulher, Adão e Eva, e pediu que eles dessem continuidade à sua obra de criação. Mas Adão e Eva, tentados, desobedeceram a Deus e foram envolver-se com aquela árvore que se encontrava no centro do jardim e comer o fruto daquela árvore. Então houve aí uma desobediência. Então a primeira aliança que Deus fez é uma aliança muito afetiva. Eu fiz todas essas coisas e eu estou muito feliz com o que eu fiz e quero que vocês continuem a minha criação. É uma aliança de afeto, é uma aliança de amor de Deus com aquele e aquela que ele havia criado. Então é uma aliança basicamente afetiva, do coração. Ótimo, então gostei dessa característica que o senhor colocou, que a aliança que Deus fez com Adão e Eva é uma aliança afetiva. Há primeiro um convite, né, que ele faz esse convite ao Adão e à Eva, e depois há essa característica específica, que é a aliança afetiva. Então ela vem sendo a nossa primeira aliança. A segunda aliança, padre, que Deus faz, com quem é? Nós temos a aliança noética, ou aliança de Noé. Bom, nós conhecemos, novamente recorremos ao livro do Gênesis. A humanidade desistiu de Deus, rompeu a aliança afetiva com Deus. Queremos viver uma vida sem Deus, quebra de aliança. E aí veio o dilúvio, a destruição do universo, por causa do pecado da humanidade. Então, o que Deus fez? Escolheu Noé, Noé construiu uma grande arca e convidou as pessoas e recolheu animais, etc. Como nós conhecemos a história do dilúvio no livro do Gênesis. E no final, quando as águas se abaixaram, o que aconteceu? Deus renovou uma aliança com Noé. Você se lembra do texto bíblico? Aparece no céu um arco-íris, ligando a terra novamente a Deus. Vocês me pertencem e eu pertenço a vocês. Renovou aquela aliança que Adão rompeu, ele refez novamente com Noé. Ah, ótimo. Então aqui é renovação. Renovação. A renovação da aliança que Deus faz com a humanidade? Com a humanidade. Tá. Vou dar a vocês uma nova oportunidade. Aí nós temos, sem dúvida nenhuma, o amor insistente de Deus. Eles erraram, mas eu vou dar uma nova chance, porque eu sou um Deus apaixonado. Pela minha criação, né? Não tem jeito. Não tem como. E aí a terceira aliança? Bom, essa aliança, infelizmente, novamente, ela foi quebrada. E aí ela foi reconfigurada com o velho Abraão.
Novamente o Padre, livro de desculpa, João. só para eu entender, então. Aqui foi quebrada pelo pecado, aqui ela foi quebrada Também pelo pecado. também pelo pecado. Desobediência. Desobediência. Não quero viver conforme os ensinamentos de Deus. Ah, Tá? Entender que todas essas quebras de aliança é pecado. Todo rompimento meu com Deus, consequentemente, vai me fazer romper com o meu semelhante. Aí está caracterizado o pecado. Quebrou a aliança. Quebrou a aliança novamente. Novamente. Aí nós vamos lá o Abraão. Essa aliança é uma aliança de prosperidade. Abraão, se você permanecer fiel ao meu santo nome, você vai ser pai de uma grande nação. E os seus descendentes serão assim tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia do mar, da praia, né? Então nós temos novamente uma aliança de prosperidade, de abundância. Fique comigo e você será o pai de uma grande nação. Se permanecer comigo, você terá uma grande descendência. Agora, se você viver uma vida rompida comigo, você será uma nação pequena, uma pessoa insignificante. Quer ser abundante? Quer ser um grande povo, uma grande nação? Terá que permanecer comigo. E Abraão, então, deixa tudo, a cidade de Ur, na Caldeia, e segue Deus que chama. É o homem da fé, é a aliança da fé. Eu creio em Deus. A aliança da fé. Aqui, então, a nossa terceira aliança de Deus com a gente, a aliança da fé. Acho tão lindo isso, Padre, né? É tão numerosos como as estrelas do céu e as areias do mar. E estamos aqui, né? Estamos aqui para poder fazer para manter essa aliança que ele fez. Aqui é quebrada a aliança? Novamente há uma ruptura. Quando, Padre? O que acontece? Você vai ver que o povo vai se misturando, o povo abraâmico vai se misturando com outras nações, é uma comunidade errante, eles estão caminhando, vão encontrando outras referências, vão se distanciando do Deus verdadeiro, se perdem, vão se envolvendo em práticas idolátricas e rompem novamente a aliança. Perfeito. E aí nós temos uma aliança da promessa, que é a aliança palestina. É a promessa que Deus faz para o povo sobre a Palestina, a terra da fartura, a terra que corre leite e mel, a terra onde as pessoas comem e bebem de graça. Mas para vocês entrarem nessa terra prometida, a Palestina, vocês que romperam têm que se unir novamente, tornar-se novamente um povo, tornar-se mais unidos, formar novamente um povo e formar aliança comigo novamente. Se vocês continuarem separados, vocês não chegarão a lugar nenhum. Eu vos fiz para ser meu povo, o povo de Israel. Israel significa o povo de Deus. Israel, povo de Deus. Então, unem-se comigo, permaneçam comigo e vocês terão e viverão numa terra abundante. Então, é a aliança também aqui da afetividade de Deus, da unidade, né? Eu vos quero unidos, não separados. Essa, então, é a aliança da unidade. Que até hoje a gente busca, estamos correndo, buscando ainda, essa unidade, né? Entre os povos, né? Há tanta divisão, tanta violência, tanta incompreensão cultural, étnica, e vai por aí afora, né? Povo rompido, né? Comunidades rompidas, homens e mulheres rompidos, cada um no seu mundo, cada um no seu universo. Tá. Então aqui, esse reforço dessa aliança, né? É a unidade. Povo da unidade. Permaneçam comigo, não se fragmentem. Eu fiz vocês para ser um povo. Unidade. Unidade. E aí, nós vamos então para a próxima aliança, que ainda aqui ela
ela é contínua, né, padre? Ela não para. Não para. É a vida nossa, É a nossa história. É a história da salvação. Sim. Rompimento dos homens, ligação com Deus. Porque Deus quer insistir. A minha aliança com vocês é verdadeira, é perpétua. Não sou eu que quebro as alianças, são vocês. É a gente que quebra. A minha primeira promessa feita a Adão continua. Eu nunca rompi com ninguém, mas vocês estão sempre rompendo comigo. Aí é né? Então nós temos uma outra aliança, a aliança mosaica. Né? Essa aliança se dá pelos mandamentos, né? Então, novamente, os povos, a comunidade mosaica se rompe, se cai na idolatria, aí Deus chama o Moisés, ele sobe a montanha, recebe os 10 mandamentos, uma nova aliança, né? Dentro de uma aliança moral comportamental. Façam isso aqui que eu estou dizendo. Já que vocês não conseguem agir com a consciência, agora segue as minhas leis. E aí ele dá as 10 leis. Dá as 10 então leis. Eu vou escrever, vocês não estão indo bem. Vamos... Faça isso aqui. Sim. Faça isso aqui e vocês estarão novamente unidos à minha pessoa. Então é uma aliança legal. Né? Tá aqui, ó. Eu vou escrever para vocês verem. Veja para você ver a pedagogia de Deus. Já que vocês têm memória curta, eu falo uma coisa hoje e amanhã vocês fazem outra. Então agora eu vou escrever. Escrever, cada um guarde isso e procure viver essas instruções que estão nos 10 mandamentos e assim nós dois, você, eu e Deus, estaremos lado a lado. Para a gente não repetir. E mesmo não assim, errar. Não errar. E pensar nisso, gente. Acho que essa aliança aqui é um convite a se perguntar por que eu repito, né, padre? Os erros e a quebra da minha aliança com Deus. Mesmo Deus escrevendo, né? Olha, desenhando, puxa vida, eu no primeiro momento eu falei, depois eu demonstrei, dei sinais e mesmo assim vocês não entendem. Então vocês têm a cabeça dura. Tudo bem, eu vou escrever. Para ver se entende. E mesmo escrevendo, Dani, nós, seres humanos, somos muito lerdos, distraídos e a gente cai de novo. Que vergonha de Jesus saber que... vem outra aliança. E aí essa? Aí agora a aliança davídica, né? Essa aliança aqui é aquela ideia de que o reino de Davi é um reino eterno. Por que eles têm essa mentalidade? No Antigo Testamento dizem que Davi foi um grande rei. Um grande rei. Diz que o reinado dele é um reinado de muita prosperidade. Então as pessoas o tinham como um rei eterno. Então por isso que ele vai dizer, olha, a aliança comigo, a presença de vocês comigo vai ser tão fecunda, tão maravilhosa, como foi o reinado de Davi. Então o povo de Deus, porque vive perdido, sonha, bons tempos era aquele do rei Davi, o rei de Deus. Então essa aliança davídica é aquela aliança da prosperidade. Nós vamos voltar a ser uma grande nação quando nós éramos lá no tempo de Davi. Do jeito que o senhor está falando, a sensação que dá é que era a esperança grandiosa renascida, depois de tanta quebra. O povo aqui já está em exílio, está quebrado, já não é mais um povo livre, é um povo escravo. Então eles estão lembrando do tempo em que eles eram um povo livre. Bons tempos era aquele que nós éramos livres, mas nós éramos livres por quê? Porque Deus estava conosco e nós estávamos com Deus, mas nós rompemos com Ele. Então o nosso reinado hoje não é um reinado davídico, de abundância, de alegria, de esperança. É só sofrimento. É só sofrimento. Porque não tem mais Deus. E aí, padre, aqui que tem esse reforço dessa lembrança, né? Tempos bons, ou seja, uma consciência mais madura. Depois de tanto sofrimento. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eles estão assim, revisando a vida. Puxa vida, lá atrás, no período de Adão, o Senhor nos fez
morar num jardim. O jardim é o símbolo da fecundidade, da harmonia, da tranquilidade. Nós saímos da tranquilidade de Deus por causa da nossa ganância e nos perdemos e deixamos de ser um grande povo para ser escravo. Nós precisamos voltar a ser uma grande nação, lá no tempo do rei Davi, o reino de Deus. Né? Padre, essa aliança também é quebrada. Quebra. Óbvio, como você já explicou, Deus né? fala assim, olha, eu não vou mais fazer aliança com esse povo, não quero mais saber de gordura de animais e nem de sangue de animais. Eu vou fazer uma aliança agora de uma vez por todas. E se esse povo quebrar, o azar é deles. Eu vou fecundar essa aliança. Agora ela é eterna e ela é a maior de todas as alianças. Eu vou querer um filho, eu vou escolher uma mulher e essa mulher vai se engravidar de mim. Ela vai gerar um filho, ele se chamará Jesus, Deus no meio de nós. Essa é a nova e eterna aliança. Essa Jesus. aliança. Né? E Jesus, então, sendo ele a nova e eterna aliança, ele se apresenta como o Cordeiro de Deus. Ele é que vai ser imolado. E não há mais nenhuma aliança, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, que supere o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Eu é que sou o Cordeiro de Deus. Sou eu que vou derramar o sangue. E vou derramar esse sangue para a remissão dos pecados de vocês, de uma vez por todas. Compete agora vocês tão somente amar. E eu estarei aqui. O Cordeiro definitivo. Acabou. Entendeu? Aí Deus fechou, constituiu de uma vez por toda o seu amor pela humanidade. E aqui estamos nós. Estamos nesse tempo, né, Padre? Eu acho que a gente pode considerar que a gente está em tempo ainda de tentar evitar essa quebra dessa aliança, né? Hoje, por exemplo, nessa celebração da Quinta-feira Santa, é exatamente isso que nós vamos celebrar, né? Jesus se preparando para ser imolado. Hoje nós vamos renovar esta aliança, revisar a nossa vida e retomar o caminho para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não quero mais sacrifício, disse Jesus. Sim. Eu quero misericórdia, porque o sacrifício é dele. É dele. Dele. Então, acabou. Com todo o meu coração, digo para você, feliz aquele que escutou esse momento do programa hoje para compreender as alianças de Deus conosco, em especial essa última, que seja a última aliança de Deus conosco, que é o Cordeiro de Deus. É importante nós recordarmos aqui, de Adão até chegar no Cristo, tudo que move Deus é o amor. Tudo então você tem de outro lado a decepção humana e o amor de Deus. E o amor de Deus. Amém, Padre.